Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Nós paramos anteriormente no número 232, quando pergunta-se: no estado errante podem os Espíritos ir a todos os mundos? E a resposta foi essa. Estou recapitulando, ok? Conforme, ponto. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu, ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele se tenha elevado. E deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho, não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então a pergunta é essa: ele pode ir em qualquer lugar? Bem, a resposta foi bem clara. Nos mundos inferiores, com toda certeza. Nos mundos superiores, ele está lá, vai até lá visitar como um estranho, como, né, um turista, seja como for, mas ele será levado por espírito superior. Ele não pode ir no mundo superior só pela sua própria vontade, porque o campo dele vibratório não permite, ok? Então ele tem que ser levado por algum espírito para ir nesses mundos superiores. Nesses casos, são específicos quando há realmente a necessidade para aquele espírito ali, né? Ele quer mesmo progredir, ter essa vontade. Então aquilo ali serve como inspiração para ele, que ele vê a condição de vida daqueles habitantes daquele planeta. Mas no mundo inferior, sim, ele pode ir com facilidade, porque o campo vibratório é mais baixo. A pergunta 233 agora é a seguinte: os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Né? Resposta: eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Quer dizer, os espíritos superiores vão dos mundos inferiores para ajudar no progresso. Então é muito difícil de entender, porque o nosso mundo aqui, o planeta Terra, quem nos visitou aqui, que é de mundo muito mais superior do que o nosso planeta Terra, nós temos a informação disso, né? O espírito que veio aqui, viveu no meio dos seres humanos, no corpo físico, material bruto, foi Jesus Cristo, certo? Esse habita o mundo superior, tanto é que ele cansou de falar: meu reino não é deste mundo, certo? Então é isso aí. Mas ele veio. Agora, nesse aspecto, segundo a doutrina espírita, segundo algumas informações, Jesus, para poder reencarnar no nosso planeta Terra, né, vir no corpo humano, dizem que ele levou 2000 anos baixando seu padrão vibratório. Tá? Ele teve que baixar o padrão dele vibratório para habitar num corpo cujo padrão vibratório era pequeno. Embora aquele corpo que ele tenha utilizado aqui na Terra seja tipo assim, das substâncias mais puras do planeta, não era semelhante aos corpos dos outros seres humanos, ele foi constituído das substâncias mais puras do planeta Terra. Ainda assim, para ele habitar aquele corpo e haver uma sintonia do seu perispírito com aquele corpo, ele teve que baixar o seu padrão vibratório durante 2000 anos. Isso é para vocês terem uma ideia do esforço que Jesus fez, né, Jesus Cristo fez, para vir aqui nos ajudar. Vocês pensam que só veio aqui, reencarnou e está tudo bem. As coisas não são do jeito que a gente pensa, não. Então, por isso que nós temos que dar mais valor às coisas do que temos dado na atualidade. Bem, isso é a minha visão pessoal, meu palpite, ok? Então, queria pedir que quem está chegando pela primeira vez, ou já assiste o meu canal com frequência, não esqueça de dar o like. Sempre que você assistir, dá aquele joinha, porque vai ajudar bastante o número de pessoas. Vamos lá. A pergunta 200 vai falar agora sobre mundos transitórios. Ok?
E o número da pergunta é de 234. E começa assim. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Existe esse tipo de mundo? Resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Ok? Então existem planetas, mundos, onde só destinados para os espíritos ir lá estudarem, se prepararem e descansarem. Pergunta então, novamente, Kardec. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta: sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginai-os como aves que de passarem, pousam numa ilha para refazer suas forças, a fim de alcançarem o seu destino. Passa ali só para descansar um pouquinho, como as aves fazem, né? Vamos lá. Pergunta 235. Os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissões de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Quer dizer, os espíritos progridem na parte também espiritual. Mas, qual tipo de progresso? É um progresso que eu poderia dizer mais teórico, né? Porque somente na matéria que poderíamos botar em prática tudo aquilo que aprendemos na espiritualidade, na erraticidade. Vamos lá. Pergunta 236. Os mundos transitórios, por sua natureza absoluta, têm o perpetuamente destinado aos espíritos errantes? Quer dizer, sempre, aquele planeta vai ser sempre para os espíritos errantes? Ele vai responder: não, sua posição é apenas temporária. Quer dizer, aquele mundo também é só temporário. Só tá, porque tudo evolui, né? Tudo é progresso. E ele continua perguntando: são eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Quer dizer, tem espíritos de seres humanos, por exemplo? Resposta: não. Sua superfície é estéril. Aquele que os habita não tem necessidade de nada. Quer dizer, é um mundo estéril, que não exige habitantes, mas somente serve para os espíritos. Tudo que Deus fez tem um fim útil, né? Tem uma utilidade. Pergunta: essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Resposta: não são estéreis. Não, desculpe. A resposta: não. São estéreis transitoriamente. Quer dizer, o planeta é estéril transitoriamente. Vai passar pela transformação e deixar de ser estéril. E ele pergunta mais uma vez: esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? É a pergunta que faz: se ele é estéril, é desprovido de alguma beleza? A resposta: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis dos que chamais de belezas naturais. Certo que o próprio deserto é uma beleza natural, não é isso? Depende dos olhos que veem. Vamos lá. Pergunta: visto que o estado desse mundo é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? Será que a Terra vai ficar estéril? Resposta: ela já esteve. Em que época? Resposta: durante sua formação. Quer dizer, o nosso planeta já foi estéril, ou seja, não tinha vida.
Já foi um mundo habitado só por espíritos que vinham parar aqui para se prepararem e etc. E tal, se refazer a sua esposa. Hoje em dia não é mais estéreo, né? E ela houve na sua época. Em que época, pergunta? Durante a sua formação, que o planeta era estéreo. Vamos lá. E ele conclui, então, o espírito sobre essa questão. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestado pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre esta massa informe, neste árido caos, onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuraram refúgio. Deus quis que, mesmo neste estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um só dos mais, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Quem pode pensar que só o planeta Terra seria povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras, e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprio à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e sublime, onde se encontra talvez a solução de mais de um problema. Quer dizer, mesmo que não exista a vida humana, os espíritos estão nesses mundos. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Agora ele vai parar de falar um pouquinho sobre o mundo e vai falar sobre as percepções e sensações dos espíritos. Vamos lá. Uma vez no mundo dos espíritos, quer dizer, quando a pessoa desencarna, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Resposta, sim. E outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que se obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Quer dizer, vai conservar, né, as suas percepções, só que mais ampliada, porque o corpo humano, claro, impede que a gente tenha algumas percepções. Isso é natural. A pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Boa pergunta, claro que não, né? Quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Claro, né? Precisa aprender muita coisa ainda. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta. Conhece segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais do que os homens. Tá vendo aí? Não basta, as pessoas pensam, desencarnou, virou santo, conhece tudo. Não conhece, cara. Não adianta. Vai ter algumas percepções maiores, mas não, o conhecimento é outra coisa. Ele tem que desenvolver
o conhecimento nele mesmo. Não é porque saiu do corpo que conhece tudo, não. É por isso que eu digo, as comunicações que recebemos das pessoas que desencarnaram recentemente, não acredito que seja o que a experiência dela seja igual para todo mundo que desencarna, não. Ele passa por uma experiência pessoal e pensa que todo mundo vai passar pela mesma experiência. É um puro engano. Ok? Vamos lá. Pergunta 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Resposta: não. E é por isso que não compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Vocês estão entendendo essa informação muito curta e simples, mas que tem um valor enorme? Onde que eu quero chegar? Tem pessoas que recebem espíritos que fazem premonições. Daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. Cara, o espírito não tem noção de tempo e espaço, do jeito que nós temos aqui, não. O tempo deles é outro. Então ele não pode dar uma data precisa das coisas pra gente, não. Isso é impossível. Aí vem um cara e fala assim, olha, o espírito falou que daqui a 30 anos vai acontecer. Cara, esse espírito não tem noção do tempo. Como é que ele vai dar tempo pra gente? De 30, 40, 50 anos. Então vocês já estão vendo que aí é um engodo, é uma mentira pura. Ou é do espírito ou é do médium. Enfim, não interessa. Não estamos aqui para julgar, mas não temos que aceitar. Parar e pensar. Ok? E ele continua com a sua afirmação aqui. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer. E os séculos, tão longos para nós, não são, aos seus olhos, senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Quer dizer, conforme a gente vai se elevando no espaço, some tudo, não é verdade? Você vai se elevando, vai se afastando do planeta Terra, as coisas vão sumindo. É mais ou menos por aí. Então não tem como dar datas de fazer previsões. Vamos lá, pergunta 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Claro, ele tem uma ideia melhor. Os espíritos veem o que não vês, quer dizer, vê aquilo que a gente não vê. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas ainda uma vez, isto depende de sua elevação. É aquilo que eu falei, não é porque está desencarnado que ele saberá de tudo. Deu para entender? Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? Quer dizer, como é que eles têm o conhecimento do passado? É limitado? Bem, então, estamos sabendo que o conhecimento do passado ele vai responder agora. Eu vou interromper aqui porque tem um carro de som aqui na minha porta, aqui, gritando com o alto-falante. Então fica aqui, meu irmão. Até a próxima. Fui. Bem, então, para encerrarmos esse capítulo, a pergunta que foi feita é essa, né? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? Ele responde o seguinte: o passado, quando nos preocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Quer dizer, nós espíritos não temos conhecimento de tudo da nossa própria criação, ok? Não é porque é espírito, conforme eu falei, vamos ter todo o conhecimento de tudo. Então, meus amigos, esse vídeo será curto e tem certeza que nos esclarecemos um pouco mais.
Então a próxima pergunta será a questão de 243. Essa aqui, os espíritos conhecem o futuro? Né? Então, nós vamos parar aqui na 242. Bem, quem gostou do nossa postagem dessas informações, se inscreva no nosso canal, dá aquele like de joinha, ok? E até a próxima. Fiquem na paz de Deus. Tchau, fui.